Meus amados, vamos abrir a palavra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículo 6. Vamos ler juntos? Está na tela. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos... Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O tema da nossa mensagem nessa noite: passos para a vitória. E esse texto, ele é de uma abrangência extraordinária. Eu sei que você já ouviu sermões nesse texto sobre a batalha espiritual, ou até mesmo sobre família. O grande protagonista do texto é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem acostumado a vencer, um guerreiro experiente, muitas lutas, muitas batalhas. Em diversos aspectos da vida, Davi enfrentou muitas situações. No campo emocional, ele estava cansado, não dormia direito, não tinha descanso. A ansiedade estava tomando conta de Davi. As angústias do inferno se apoderavam dele. No aspecto social, ele não tinha espaço. A perseguição de Saul era cada dia mais ferrenha. Saul querendo destruir Davi de todo jeito, e ele então teve que fugir para a terra dos filisteus e fazer uma aliança com o rei dos filisteus, provocando a desconfiança dos príncipes daquele rei. Mas, irmãos, no aspecto espiritual, nos mostra que foi onde Davi mais perdeu, porque foi um momento tenso na vida do homem de Deus, por duas razões. Primeiro, porque ele toma uma decisão e ele não consulta o Senhor. Está aí no capítulo 27. Ele vai fazer aliança com os filisteus e simplesmente Davi seguiu a sua intuição. Versículo 1 do capítulo 27 diz: disse, porém, Davi consigo mesmo. Ele falou para ele tomou uma decisão totalmente arbitrária para um servo do Senhor, para um homem de Deus. E ele então disse: pode ser que eu venha algum dia perecer nas mãos de Saul, nada é melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe-me de perseguir por todos os limites de Israel, assim me livrarei da sua mão. Irmãos, Davi racionalizou, ele muda a estratégia e ele decide está na terra do inimigo. Mas o texto ele é categórico, é específico. Disse Davi consigo mesmo. Ele não consultou o Senhor, ele não buscou o Senhor, ele simplesmente tomou a decisão. O segundo erro de Davi, que você percebe ao ler esses capítulos, é o silêncio poeta. Porque aquele que proferia poesias maravilhosas, de confiança, de esperança, de alegria, de renovo espiritual, na presença do Senhor, era um homem que tinha uma vida recheada de experiências, de livramentos, de operação poderosa de Deus na sua vida. Agora ele está sem inspiração, ele não tem motivação para proclamar
as grandezas e os feitos do Senhor. É como se o território inimigo não fizesse bem a Davi. Ele, que tantas vezes proferiu palavras extraordinárias, de fé e de convicção absoluta, como por exemplo lá no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? No Salmo 116, que é um salmo que é atribuído a Davi, que é atribuído a Ezequias, mas Spurgeon diz que foi Davi que compôs esse salmo. Ele abre a sua boca e diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e misericordioso é o Senhor, é Ele que livra os nossos olhos da lágrima, os nossos pés da queda e a nossa alma da morte. Louvado seja o nome de Jesus. Mas agora ele está em silêncio. O silêncio toma conta da sua vida. Não há registro de oração, de súplica, de intercessão. Davi fugiu para aquele lugar para se livrar do inimigo, do ataque de Saul, e ele agiu sem consultar ao Senhor. E irmãos, muitas vezes nós agimos como Davi, muitas vezes nós tomamos decisões na vida como Davi, simplesmente seguindo a nossa intuição, a nossa experiência, a nossa caminhada na vida cristã. E às vezes nós esquecemos, irmãos, de consultar ao Senhor. Às vezes nós esquecemos de colocar as nossas propostas, os nossos projetos, as nossas decisões na presença de Deus. E quando tomamos decisões sem consultar ao Senhor, certamente a derrota, a tristeza está à nossa espera. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Abraão. Diz o texto que Abraão desceu ao Egito sem consultar ao Senhor. E lá no Egito ele viu a sua família exposta, ele teve que mentir, a sua mulher foi levada e ele ainda recebeu uma lição de moral de um ímpio, porque não consultou o Senhor. Oh, meu amado, lá está Davi, na terra dos filisteus, na cidade de Ziclague, e ele foi para se livrar do ataque inimigo, para se livrar da perseguição de Saul. Mas quando nós paramos um pouco para refletir, durante aqueles muitos anos de perseguições, os irmãos sabem a história. Saul estava celebrando a vitória com Davi, o seu campeão, o número 1 do seu exército, e as mulheres cantaram. Saul matou milhares e Davi 10 dezenas de milhares. E o problema foi o cântico das mulheres, porque surgiu um ciúme diabólico no coração do rei, e ele não olhava mais Davi como o seu campeão, como o número 1 do seu exército, mas ele olhava como uma ameaça ao trono. E nos diz a palavra de Deus que ele então começa a perseguir Davi, e muitos anos ele perseguiu Davi, mas em todas as investidas de Saul, todas as ciladas que ele armou para Davi, Deus deu vitória. Deus não deixou que nada acontecesse com o seu servo. A mão do Senhor estava sobre Davi. Aliás, Deus entregou Saul nas mãos de Davi 2 vezes, e ele poupou a vida de Saul. Muitas vezes a gente precisa olhar para o retrovisor da história, olhar para a nossa própria vida. Eu estava lá no Colégio 15, no culto, capelania,
Já tinha começado o culto, e lá tem uma lei, né, proibido olhar para o celular, né, pastor João? João estava comigo nesse momento, era o meu ajudante, não era nem pastor na época. E de repente o celular tocou, e eu olhei, era um pastor lá do Maranhão, longe. Aí eu disse, eu tenho que atender, não tem jeito, está ligando nessa hora. Dei uma saída do culto enquanto eles cantavam, e ele falou por mais de 8 minutos, eu vou deixar o ministério, tenho mais de 10 anos, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada. E aí começou a falar e falou e desabafou, e eu não podia fazer nada, porque ele estava no momento. E quando ele terminou de falar, eu disse, muito bem, quantos anos você tem? Estou chegando aos 40. Eu disse, muito bem, me diga uma coisa, durante esses 40 anos que você vive, você deixou de comer? Não. Deixou de ter casa? Não. Deixou de ter carro? Não. Reclamando de quê, rapaz? Deus te deu tudo, Deus te sustentou, Deus é fiel, a sua providência, o livramento, a mão poderosa do Senhor, nos guardando dia após dia, e você está reclamando do quê? Davi estava achando que Saul ia matá-lo, que não havia mais solução, mas durante todos os anos de perseguições, o Senhor livrou, protegeu, deu vitória a Davi. E ele então vai para a terra do inimigo, porque ele queria um tempo de paz, ele queria descanso, ele queria sossego. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, no território inimigo não há paz para o cristão, não tem descanso, não tem alívio. Se você almeja paz, você tem que estar aos pés do Senhor. Oh, meu amado, a paz de Jesus é uma paz diferente. Você enfrenta perseguições, você enfrenta dor, você enfrenta angústias, tribulações, o inimigo querendo te destruir por todos os lados, mas você está em paz, porque você está na presença do Senhor. Se você acha que eu estou dizendo alguma coisa que não é bíblica, é só olhar Atos capítulo 9, o escritor Lucas diz que a igreja tinha paz, e aí você faz uma retrospectiva do capítulo 9 até o capítulo 1, e você vai perceber que a igreja era perseguida, que a igreja estava enfrentando lutas, tribulações, prisões, morte, ao apedrejamento de Estevão, prenderam a Tiago, prenderam a Pedro, os judeus aliciando, perseguindo, tentando destruir, arrebentar a igreja, mas o escritor diz, e a igreja tinha paz, porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Quem sabe você está enfrentando um momento de luta agora, quem sabe você está passando por um momento difícil na sua vida, mas você está em paz, porque você está com Deus. É aquele cântico que a gente cantava quando o presbítero Wilson, lembrei seu nome agora, quando o presbítero Wilson era criança, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou, louvado seja o nome de Jesus. Oh, quem queria paz, enfrentou uma luta terrível, porque nos diz a história que o rei dos filisteus levou Davi para a guerra, mas os príncipes ficaram ali com raiva, revoltados, ele vai trair a gente, nós vamos lutar contra o povo dele. E aí o rei manda Davi voltar com os seus 600 homens, e quando Davi volta para a cidade de Ziclague, ele descobre que o inimigo atacou 5 áreas na vida de Davi. Primeira área que o inimigo atacou aqui foi os seus bens, tudo que ele conquistara,
com muita luta, foi embora. Ficou na miséria. Queimaram a cidade, virou cinzas, perdeu tudo. A segunda área que o inimigo atacou foi o seu casamento, as suas esposas, Ainoã e Abigail. Ele levou cativo as esposas de Davi. Depois ele atacou a família de Davi, porque diz o texto que ele levou seus filhos, sua alegria. Quando ele chegava em casa, onde ele tinha abraço, tinha carinho dos filhos, seus filhos estavam cativos, escravos do inimigo. Você vê isso no versículo 2 e 3. Irmãos, um comentarista bíblico diz que o maior problema do mundo hoje não é guerra, não é a questão econômica. O maior problema do mundo hoje não é o problema social. O maior problema é o problema da família, porque você desarticula a família, você desarticula a igreja, você destrói a base da nação. Não tem igreja forte com família doente, não tem igreja saudável com família enferma, não tem nação forte com família fragilizada, atacada por ideologias e por filosofias mundanas. Meu amado irmão, o que é mais importante para você? É o seu sucesso? É o dinheiro que você ganha? É o reconhecimento público ou a sua família? Alguém já disse que nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Davi estava completamente arruinado, porque a sua família tinha sido atacada e levada cativo. Meu irmão, não sei como está a sua família, eu não sei como está o seu relacionamento com os seus filhos, mas uma coisa eu sei: não desista da sua família. Coloque os seus filhos no altar de Deus. Pastor, os meus filhos estão desviados, se afastaram do caminho do Senhor. Coloque, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor. Faça como Mônica, a mãe de Agostinho. Ela orou 30 anos para que o Espírito de Deus convertesse o coração daquele que se tornou o segundo maior teólogo da história. Meu amado irmão, ele atacou também as amizades de Davi. Atacou seus bens, atacou seu casamento, atacou sua família, atacou as suas amizades, os seus amigos, os seus guerreiros, os valentes de Davi, homens que lutavam com ele, homens que Davi encontrou na caverna, repudiados, rejeitados, discriminados, desvalorizados, desacreditados. Davi deu autoestima àqueles homens, Davi deu caráter àqueles homens, Davi tornou aqueles homens valentes. De repente, diante da crise, diante da situação, eles olharam para Davi e começaram então a querer apedrejá-lo por causa do sofrimento, porque os seus filhos, suas esposas também foram levadas cativas. E diz a palavra de Deus que desse momento Davi muito se angustiou, porque é isso que o inimigo faz: a semente da discórdia, a semente da inimizade, da contenda. Hoje, entre muitos instrumentos que o inimigo tem usado para dividir famílias, para separar amigos, é a política. A política tem sido um instrumento nas mãos do diabo para causar um mal no meio das famílias e no meio da igreja. Eu cheguei no meio dos meus primos lá no Maranhão, e quando aquela festa, aquela alegria, aquele momento de celebração, nós estávamos mais ou menos em 20 na casa da nossa prima mais velha, e aí vieram discutir família política. Eu disse: eu não estou aqui por causa de política, eu tenho uma posição completamente diferente da de vocês, mas eu estou aqui por causa de vocês, e eu quero aproveitar esse momento em família, para a gente ser edificado, para a gente se alegrar e para a gente se regozijar em nome do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos copiando o mundo.
Hoje muitas famílias estão divididas, muitos amigos estão distantes por causa de política. Ou você pensa como eu, ou você se torna o meu inimigo. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender, a amar as pessoas, a respeitá-las, independentemente da sua posição diferente da minha. Nós devemos respeitar por causa de Cristo e não por causa de direita, de esquerda ou de centro. Nós devemos entender que o que nos une é Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Fazemos parte do mesmo corpo. Em Cristo nós somos o corpo. Em Cristo nós somos a noiva do Cordeiro. Em Cristo nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido pelo precioso sangue de Jesus. Ele atacou as amizades. Eu não sei se você está perdendo os seus amigos. Eu não sei se você está deixando para trás aqueles que um dia você abraçou, chorou, aqueles que são mais achegados do que irmão. Mas em quinto lugar, o inimigo atacou a sua saúde, a sua vida emocional. O estresse, a ansiedade, a angústia tomou conta de Davi. Davi estava todo arrebentado. Isso aconteceu com Davi, mas não só aconteceu com Davi. Essas 5 áreas também o inimigo atacou na vida de Jó. Atacou os seus bens, atacou o seu casamento, atacou a sua família, atacou os seus amigos e atacou a sua saúde. E naquele momento de caos, naquele momento de desespero, quando Davi estava passando pelo pior momento, pelas angústias do inferno, um momento de opressão, nos diz a palavra que ele buscou ao Senhor, e ele clamou a Deus, e diante de tudo aquilo, o texto nos diz: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E eu queria colocar 3 coisas aqui para a gente finalizar, dos passos para a vitória. Para alcançarmos a vitória, em primeiro lugar, é preciso reconhecer o nosso erro. Davi cometeu um erro primário, um erro estratégico. Ele não era mais um soldado juvenil que estava começando, não, ele era um comandante experiente. Ele jamais poderia ter ido à guerra e deixado a sua cidade desguarnecida, sem ninguém. E obviamente, irmãos, assim como Davi, nós também cometemos erros durante a nossa caminhada. Faz parte da nossa vida o erro, a queda, a derrota, mas a derrota também nos ensina. Os fracassos da vida nos levam a valorizar a vitória que está por vir. Eu não sei se você já reconheceu os seus erros, as suas falhas. O profeta diz: do que se queixa o homem? Queixe-se o homem dos seus próprios pecados. As lágrimas de Davi era uma declaração explícita de suas falhas. Ele copiosamente chorou, até não ter mais lágrimas para chorar. Eu não sei se você tem chorado por decisões equivocadas que tomou na vida, mas precisamos reconhecer as nossas falhas diante do Senhor e dizer, como disse o poeta: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Primeiro passo para a vitória é reconhecer o erro. Segundo passo para a vitória é buscar ao Senhor. E esse é o passo mais relevante. Louvado seja o nome do Senhor, porque Davi não ficou prostrado, Davi não ficou na lama, Davi não ficou na derrota, Davi não aceitou a decretação da desgraça sobre a sua vida e sobre a sua família, mas Davi buscou ao Senhor, Davi se fortaleceu no Senhor, Davi buscou força em Deus, e diz a palavra do Senhor que Deus o abençoou e lhe deu vitória. Oh, meu amado irmão, eu não sei se você está passando por um momento difícil,
Eu não sei qual a área da sua vida o inimigo está atacando, se é no casamento, se é nas finanças, se é na relação com os filhos, se é nas suas relações com os seus amigos, ou quem sabe na sua própria saúde, a saúde física, emocional e espiritual. Mas uma coisa eu sei: nós não podemos ficar prostrados, aceitar a derrota. Precisamos clamar, suplicar pelo sangue de Jesus na nossa vida e pedir ao Senhor que Ele venha com a sua intervenção poderosa para restaurar a nossa vida e para nos dar vitória, em nome de Jesus. Oh, meu querido, o Senhor promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Davi buscou o Senhor, e o Senhor lhe deu forças para que ele pudesse recuperar tudo aquilo que havia perdido. Mas a terceira lição aqui, o passo para a vitória, é se fortalecer em Deus. A Bíblia nos mostra que Davi chorou, nos mostra que Davi recebeu a graça especial para ir à luta. Isso significa que ele tomou posse da graça do Senhor. Significa que ele renovou as esperanças, os sonhos. Significa que ele não ficou apenas numa contemplação, uma ação contemplativa. Não! Significa que ele se revestiu do Senhor e foi à luta. Agora, já perdoado por Deus, já consolado pelo Espírito Santo, ele estava cheio de coragem e motivação para superar as intempéries da vida. A Bíblia diz que se Deus é por nós, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais. Mas, meu irmão, a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Eita, agora como eu me lembro do pastor Wallace, miserável. Amém? Agora é preciso pagar o preço, orar e clamar ao Senhor. Nós vamos vencer. A vitória é nossa. Mas nós não venceremos baseado em nossa experiência, na nossa maneira de racionalizar as coisas, de simplificar e objetivar a vida. Nós venceremos confiados e dependendo unicamente do Senhor. Agora, há pouco, alguns meses atrás, os irmãos que eu vou próximo domingo lá em Venturosa, que mensagem o Senhor dá para nós? Nós estamos completando 5 anos no pastoreio, os 3. Eu disse: olha, a mensagem que eu transmito para vocês é que a nossa vida cristã, ela não está baseada em experiência. Experiência é bom, mas não está baseada na experiência. A nossa vida cristã está baseada na dependência de Deus. Não é experiência, é dependência. É todo dia que eu preciso do Senhor. É todo dia que nós precisamos da sua graça, da sua intervenção. Que Ele, todo dia, nós precisamos de renovação, que o Espírito Santo nos encha, nos fortaleça, nos conceda a alegria de estarmos com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, na nossa igreja, que Ele nos dê a alegria de estar no nosso trabalho. A vida passa rapidamente e nós voamos, precisamos aproveitá-la diante de Deus, na presença de Deus, pedindo a Deus: Senhor, nos dá a jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo que é nosso, para que possamos glorificar o Teu nome e contemplar as Tuas maravilhas, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. E eu queria concluir dizendo a você, meu amado, eu não sei qual área que você está sendo atacado, mas uma coisa eu sei, que a solução que foi para Davi é a mesma que é para mim, que é para você. A nossa vitória é aos pés do Senhor. Que Deus nos dê a graça de reconhecermos os nossos erros. Que Deus nos dê a graça de nós entendermos e nos alegrarmos pelo perdão do Senhor. E que Deus nos fortaleça para que juntos com a nossa família possamos glorificar o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.